Vamos iniciar agora a terceira aula da apostila referente ao terceiro bimestre do Aplique-se. Então, essa terceira aula é sobre técnicas agrícolas. Na aula anterior, sobre solo, nós vimos que o solo tem vários tipos de uso. E um uso extremamente importante para todas as sociedades humanas é a prática da agricultura, né? Então, existem técnicas que nós conseguimos plantar sem uso de solo, mas essas técnicas ainda são limitadas, né? Então, o uso de solo ainda é uma realidade. Talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, isso mude, mas por enquanto o solo ainda é muito importante. E a técnica utilizada é fundamental para a agricultura. Por quê? Porque o solo ele fornece nutrientes. Então, quando ele fornece nutrientes para a planta, ele fica sem esse nutriente, né? Ao ficar sem esse nutriente, eu preciso de algum mecanismo para poder fazer esse solo ficar com nutriente novamente. Eu preciso utilizar adubo, fertilizante e alguns produtos químicos que vão dar ao solo aquela característica original. Então, dependendo de como eu uso o solo, eu vou precisar de mais produtos químicos ou menos produtos químicos. Então, a técnica é importante. Então, essa que vocês estão vendo na foto da apostila é uma técnica que utiliza uma estufa. O que é uma estufa? É um local totalmente coberto aonde se planta alguma cultura agrícola. No caso dessa foto, são tomates. Tomate é uma cultura muito frágil. Ele sofre muito com a ação do tempo, do calor, do frio, muita água, pouca água, tudo atrapalha a produção de tomates. Então, quando você tem um ambiente controlado, o caso de uma estufa é um ambiente controlado, essa produção ela é maior, ela é bem maior. Uma estufa é um local pequeno, confinado. Quando eu vou fazer grandes produções, vou utilizar dezenas de quilômetros para produzir, não dá para ser na estufa. Então eu preciso do solo. Mas como que eu vou conservar o solo? Uma das técnicas é a curva de nível. O que é essa curva de nível? Como vocês podem ver na foto, ela vai fazendo um traçado de acordo com a elevação do terreno. Olha aqui o rio passando em um local mais baixo e o solo ele foi desenhado de acordo com a altura do relevo em relação ao rio. Então ela é uma curva de nível. Outra técnica utilizada é do terraceamento. Então, os terraços, eles são muito comuns na Ásia. Por que na Ásia? Porque tem muitas montanhas. Na montanha, não dá para utilizar trator, não dá para utilizar máquinas. Então, é necessário uma técnica que utilize da melhor maneira possível esse solo. Então, a montanha, a serra, o planalto, ele é recortado em forma de degrau. Então, nesses degraus, a cultura é plantada. Então, como podemos observar aqui, aqui é uma cultura de arroz. Arroz é uma cultura que ela precisa ser plantada dentro da água, num local encharcado. Então, a cultura do arroz é dessa forma. E na Ásia se planta muito arroz.
por fazer parte da dieta alimentar do povo asiático. Esse tipo de cultura ele é chamado de jardinagem. Por que é jardinagem? Porque é um trabalho manual, não tem máquinas. Não tem máquinas trabalhando nesse tipo de agricultura. É um trabalho que é feito manualmente. Por isso é chamado de jardinagem. A outra técnica é a de rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? É trocar as culturas, né, em cada ciclo de plantio que eu vou fazer. Como assim cada ciclo? Por que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei que o solo ele perde nutrientes durante um plantio? Então, cada tipo de cultura, cada tipo de planta, ela exige um tipo diferente de nutriente. Então, quando eu vou trocando o tipo de planta, eu também troco o tipo de nutriente que está sendo utilizado. Porque se eu colocar sempre a mesma planta, o que vai acontecer? Vai consumir sempre o mesmo nutriente. Então, o que é rotação? Eu tenho aqui, primeiro ano de plantio, plantei milho, trigo, cevada e fava. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar. O milho estava aqui nessa posição, agora está aqui. O trigo nessa, agora aqui. A cevada desse lado, agora desse. A fava aqui, agora aqui em cima. E no terceiro ano, eu vou rodar de novo. No quarto ano, eu rodo de novo. E novamente. Assim eu vou conservando o solo.